Olá, amigos, olá, amigas. Nós estamos iniciando o estudo de número 17 do livro A Caminho da Luz, corresponde ao 16º capítulo do livro, A Igreja e as invasões bárbaras. Então, nós vamos observar que Emmanuel vai conversar esse assunto conosco sobre a visão da espiritualidade. Porque um fato é que a história acontece e você, o historiador, vê o fato histórico, e Emmanuel está vendo o fato a partir da espiritualidade. Essa é a razão de ser desse livro. Porque se fosse mais um livro de história, não necessitaria. O importante é que ele está fazendo a visão espiritual. Então, tem momentos que a gente observa que a espiritualidade deixa o homem seguir, né, os seus rumos, e tem hora que ela interfere para ajudar esse homem. Então, quando ele está cometendo muitos erros, ela vem para endireitar esses caminhos, para que não haja muitos problemas futuros. Por quê? Porque uma ação realizada, ela vai dar os seus frutos, vai dar suas reações. Por isso que a espiritualidade vai conduzindo a todos nós e o fez através dos milênios, através dos séculos, e fará, até que nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto seres aí que estão em busca dessa evolução, soubermos gerenciar as nossas vidas. Então, vamos começar o nosso estudo agradecendo sempre ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Ele que nos ajude, que nos oriente, aos mentores amigos, à equipe de Emmanuel, a todos aqueles que possam contribuir para que o nosso estudo alcance um objetivo pelo qual está sendo feito. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, agradecidos, como sempre, a Jesus, e pedindo a Ele as chances, né, de sermos úteis ao trabalho dele. Tanto nós que aqui estamos, como mediadores desse estudo, e todos vocês que estão aí também participando com as suas presenças, que são muito importantes. São frequências, são vibrações. Então, vamos lá, começando aqui com o nosso slide, né, o nosso início de estudos aqui, que são importantes para nós, como a gente sempre fala, né? Então, aqui vamos, olha, estudo 17 de 26, capítulo 16, a Igreja e a invasão dos bárbaros. E quem eram os bárbaros? A história diz que foram aqueles que Roma não quis ensinar, e cansados de tanto esperar, decidiram invadir, saquear, queimar e destruir. Das destruições surgem novas propostas. São os bárbaros que criaram nova história. Bárbaros, nossa palavra, ela traduzida, significa estrangeiro. Né? Aqui temos os protagonistas dessa obra, né? Chico, médium, Emmanuel, o espírito que transmitiu. Terra, perdoe-nos as intemperanças. Que pena que nos desconectamos com a sua natureza. Então, minha gente, sempre esse caminho da luz, sempre buscando, né, identificarmos nesse caminho da luz, para que a gente possa avançar além. A Igreja e a invasão dos bárbaros. Constantino, o rei de Roma, né, no seu caminho de realizações, consegue levar a efeito nova organização administrativa do Império. Você lembra do Diocleciano, né, que fez a tetrarquia, depois o Constantino vence, né, daqueles, estabelece de novo o Império. Então, começado no governo de Diocleciano, dividido em 4 prefeituras, que foram as do Oriente, da Ilíria, a Ilíria hoje seria na Albânia, por aí, a Itália e das Gálias, que, por sua vez, eram divididas em dioceses, dirigidas respectivamente por prefeitos e vigários. Né? Então, aí estava a organização do Império na época. Com a influência do vencedor da ponte Milvius, efetua-se o Concílio Ecumênico de Nicéia para combater o cisma de Ário, padre de Alexandria, que negara a divindade do Cristo. Essa questão do Ário é uma questão que é muito colocada na história dos primeiros cristãos.
Então, ele negava a divindade do Cristo. E isso não agradava definitivamente as propostas da época do cristianismo nascente. Então, Jesus era humano e divino ao mesmo tempo. Sim, ele era humano e divino. Divino pela essência dele, né, crística. E humano porque vestia um corpo de homem. Então, o Ario achava que era só humano, enfim, um humano um pouquinho melhor, né? E aí era o problema do cisma diário. Então, isso aí começou a lastrar, então foi preciso fazer um concílio, ou seja, um grupo de bispos, né, que, sob a proteção de Constantino, se reuniram lá na cidade de Niceia, lá na Turquia hoje, para fazer esse estudo. Como é que seria isso? Como é que se resolveria isso? Né? Então, aí está o concílio, né, uma gravura do concílio, tendo Constantino aqui e os bispos, né, aquela coisa toda. Dizem que muitos deles dormiram vergonhosamente durante o concílio, porque foi muito longo, e essas coisas muito longas são complicadas, sabe? Nós estamos indo para um tempo em que as falas serão menores. Que essa palavra ela vai ser um pouco menor, vai ser mais pelas ações, pelos pensamentos e pelas orientações corretas. Então, a fala, muitas vezes, ela é moldura, algo, né, criando uma nuvem enganosa, porque não tem quase essência nenhuma. Então, muitas vezes, a palavra, muito assim, ela é como uma nuvem, né, que está encobrindo a falta de essência. Então, por isso que, à medida que o espírito for evoluindo, ele vai deixando essa forma de discursar muito longamente para uma coisa mais rápida, para resolver mais rapidamente, né? Muito bem, a Igreja e Invasão dos Bárbaros, continuando, os primeiros dogmas católicos saem com força de lei desse parlamento eclesiástico 325. Aí você começa a perceber, né? Os dogmas saem. Quem que estava lá fazendo a reunião? Eram os bispos, que eram os pagãos, né? Praticamente vindos do paganismo, ou vindo, por exemplo, dos sacerdotes egípcios que não conseguiram ir embora para o mundo de origem. Então, eles podem ter formatado ali uma série de dogmas que foi dar vida, né, aos dogmas da Igreja Católica. Fim do reinado de Constantino, aparecem os seus filhos, que eles não seguem as tradições. Em seguida, Juliano, sobrinho do imperador, eleva seu poder, tentando restaurar os seus deuses antigos, em detrimento da doutrina cristã. Embora compreendesse a ineficácia do seu tentame. Essa coisa do politeísmo ela é muito complexa. Há que se fazer um estudo sobre isso. Porque o monoteísmo é quando você se volta para você, para o seu Deus interno. Então, há um só Deus que está dentro de você, íncito em você, e é o mesmo Deus que governa tudo, criador de tudo. Como diz o Livro dos Espíritos, né? É a origem de tudo, a causa de tudo, né? A inteligência suprema. O politeísmo é diferente. É quando você, por não entender esse Deus que está dentro de você, você cria um raio de vários deuses para tentar te ajudar. Então, você tem o Deus da sabedoria, o Deus da virtude, o Deus do amor, o Deus do lazer, e vai criando esses monte de Deus. Por quê? Você não consegue fazer essa introspecção do seu Deus único, que Jesus falou. Entre no silêncio do seu quarto e a sós, você conversa com ele. Ou seja, quando essas pessoas começaram a trazer de volta essas ideias do politeísmo, Jesus já tinha dado a explicação que você tem que buscar o Deus interno. Então, a busca dos vários deuses, ela representa isso, representa que você não está conectado com o seu Deus, então você busca deuses externos variados. Que quando você precisar da virtude, você evoca um, precisou da sabedoria, você evoca o outro, mas que é tudo dentro de você. Só que você não sabe fazer essa introspecção. Então, esse foi o caso do politeísmo, né? Mas, por volta do ano 381, surge a figura de Teodósio, que foi um outro rei,
que declara o cristianismo religião oficial do Estado, decretando simultaneamente a extinção dos derradeiros traços do politeísmo romano. Aí começa o término, né, do politeísmo romano. É então que todos os povos reconhecem a grande força moral da doutrina do crucificado, pelo advento da qual milhares de homens haviam dado a própria vida no campo do martírio e do sacrifício. Vejam vocês, vamos pegar um ângulo do martírio dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, dentro daquela concepção que nós estávamos falando ainda há pouco, eles acreditavam nesse Deus. Eles tinham esse Deus que Jesus pregou. Tinha o Cristo interno em expansão. Por isso que eles eram fortes. Eu não abro mão disso, enquanto que os outros eram vários deuses. Então, esses que tinham vários deuses se sentiam ínfimos perante esses que sabiam de um Deus único. Então, por isso, eles os mataram. Ou seja, você é melhor do que eu, você é superior a mim, e eu sou império. Você não pode ser superior ao império, então eu vou te matar. Você está querendo ultrapassar as possibilidades divinas, ou magníficas, ou exuberantes do império. Então você merece morrer. Por isso, a matança dos primeiros cristãos. Estavam colocando a ideia do Deus único que Jesus reafirma com a sua presença aqui. Os hebreus já falavam nisso e Jesus reafirma. O que a gente pode notar é que foi muito difícil essa transição do politeísmo, ou seja, de muitos deuses, para o monoteísmo. Gente, tem pessoas, tem culturas que até hoje não resolveram isso. Não resolveram. Por quê? Porque é um fato interno, muito íntimo de cada criatura. Essa busca do Deus interno. Está dentro de cada um de nós. E, ao mesmo tempo, fora de nós. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro e fora de vós. Ou seja, todo o reino que está lá fora, gerenciado por Deus, está dentro de nós. Então, o que está fora, está dentro. Essa é a razão do monoteísmo. Só que quando não se sabe disso, espíritos ainda ignorantes, trevosos, enfim, rebeldes, então eles criaram esse leque de vários deuses. Então, vamos lá. Vendo-se o imperador em 390 ajoelhar-se humildemente aos pés de Ambrósio, esse Ambrósio foi o precursor, né, de Santo Agostinho, bispo de Milão, e a penitenciar-se das crueldades com que reprimir a revolta dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses foi lá do norte da Grécia, né? Então foi uma revolta deles lá e houve um morticínio muito grande. Então você vê que gradativamente o cristianismo foi estabelecendo normas superiores de conduta. É claro que ainda teve muitas guerras, muitos enganos em relação a isso, mas de alguma maneira já foi transformando o homem. E está nessa luta de transformação do homem até hoje. A doutrina espírita chega para consolidar essa transformação. Por isso que os espíritas têm nas mãos tudo que ele tem. Por quê? Porque é para consolidar a ideia de Deus único como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e como princípio geral do universo nós temos espírito e matéria, temos Deus, e a matéria se divide em fluido cósmico, né? Que são a matéria é uma variação do fluido cósmico, como princípio vital como princípio de eletricidade como magnetismo Então, ou seja, trazendo para nós essas informações que agora podem ser entendidas. Mas tudo a partir de um Deus único. Então, quando você chega nesse entendimento, acaba o politeísmo. Acabam as imagens externas. Santo disso, santo daquilo outro, Deus disso, Deus daquilo, acabou. Agora você tem a imagem monoteísta, você tem Deus dentro de você. Continuando aqui, aí está o Teodósio, né? Uma figura que nós conseguimos dele, tá? Primórdios do catolicismo. Gente, vamos estudar isso porque é histórico. Ninguém está aqui falando mal do catolicismo, definitivamente não é isso. Quase todos nós somos egressos do catolicismo. E o catolicismo, a igreja fez muitas coisas interessantes. Vamos entender isso, tá?
O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Então, você tinha um grupo de espíritos muito já prontos, né, para essa imersão no Deus interno, no Deus único. Então, esses ficaram ali formatando, dando vida, dando condições para que o cristianismo nascente conseguisse se implantar. Agora, eles foram indo embora, né? À medida que eles foram, é justo que, se eles venceram as suas etapas, que eles tivessem que retornar para a sua pátria de origem, ou então para um outro campo de reflexões, para outras atividades. Então, ficaram aqueles que ainda não tinham condições. Então, eles tinham como base ali o cristianismo, né? Os feitos daqueles grandes mártires, daqueles grandes heróis, mas eles começaram a se desvirtuar. Por quê? Porque dentro deles ainda eram politeístas. Ainda estavam cheios de interesses pessoais, loucos por ouro, por pedras, por coisas que fazem parte do mundo aqui. Parte do mundo bem tosco, como ele coloca aqui. Olha. Seus concílios, como os de Nicéia, né, que foi em 325, o de Constantinopla, que foi em 381, o de Éfeso, que foi em 431, e o da Calcedônia, em 451, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. Aqui já há o jogo do interesse, uns querendo sobrepor-se aos outros. Era uma tentativa de formatar o movimento cristão no mundo, mas ainda em cima de interesses pessoais. Aí o primário, vamos tentar o que foi cada um, tentar entender. Concílio de Nicéia. Quem compareceu? 300 bispos. Mais bispos orientais do que ocidentais. Cerca de uma quinzena de bispos arianos, que seguiam aquela ideia do ário. Né? Papa São Silvestre, representado por legados. Então, esse grande bispo aí não deve ter comparecido. Duração de um mês, resultado disso. Credo niceno. Precisou e fixou as definições da tradição. Foi assinado por quase todos os bispos. Ário e 2 bispos egípcios foram exilados. Eusébio de Nicomédia foi exilado 3 meses depois. Começou, então. Começou a você afastar aqueles que você não quer. Olha, se o Ário estava com aquela ideia, por que não transforma a ideia do Ário? Sabe qual que é a diferença da virtude para o vício? É a distorção da virtude. O vício é a distorção da virtude. E a virtude é uma força. Então, por exemplo, você tem uma força muito grande para ser teimoso, que é a distorção da pessoa que é persistente. Aí vem a teimosia, que não abre mão, não abre inteligência. A persistência é magnífica, mas a persistência tem que ser aberta. E a teimosia é fechada. Então, o vício da teimosia é um desdobramento, é uma forma distorcida da virtude da persistência. E assim foi. Então, por que não chamam esse Ário e conversem com ele? Não, expulsa, exila. E a igreja usou isso por muito tempo. Aí a base está aí, no primeiro concílio deles, o concílio de Nicéia. Então, nós podemos dizer que até o concílio de Nicéia nós tínhamos os cristãos verdadeiros. Do concílio de Nicéia para cá, começou-se a formar um grupo de pessoas com muitos interesses. Claro que sempre tem exceções, sempre tem, mas a base era isso. Concílio de Constantinopla, 381. Condenou as ideias de Macedônio, que ensinava que o Espírito Santo não é Deus, mas um servo. E de Apolinário, que dizia que em Jesus, Deus e homem, predominava a sua divindade em detrimento da sua humanidade. O concílio definiu a posição do Espírito Santo na Trindade e reafirmou as 2 naturezas de Cristo.
ele é plenamente Deus e homem, é o teantrópico. Mas isso é muito complexo. Hoje, com a doutrina espírita, que nós estamos entendendo. Emmanuel vem dizer que o Espírito Santo é o próprio ser, nós, que somos espíritos divinos em processo de evolução. Então, já somos espíritos santificados. Depois disso veio o Cristo, que é o espírito já com a amplitude, né, da sua divindade. Então, o que era o mistério? Era Deus, que é o Pai Criador, o Espírito, o Cristo, que são os espíritos já de amplitude, né, crística, e o Espírito Santo, que somos nós, que estamos aqui nessa luta. Mas, para chegar a esse nível de entendimento, muito tempo se passou e muita gente não entende isso. E se enrola nessa tal divina trindade. Né? E a trindade ela vem de Vishnu, né? Vem de Brahma, vem de Shiva, que vem lá do Oriente. Então, sempre tem esse negócio da trindade. No universo tem Deus, Espírito e Matéria. Mas, em termos assim, de seres, é Deus, o Cristo, que no caso aqui da Terra é Jesus, né? Deus, o Cristo e o Espírito, que são as pessoas que estão evoluindo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora ficou certo. Porque nós também somos deuses em crescimento, como Jesus disse. O Cristo é o Filho já desenvolvido. E Deus é o Pai. Entenderam o que é essa Divina Trindade hoje? O que a gente pode já consolidar esse conhecimento? Continuando, o Concílio de Éfeso, foi de 431. Éfeso era ali quase perto do Mar Egeu, né, na casa de Maria, lá na colina de Éfeso, você vê o Mar Egeu. O concílio tratou da união das naturezas de Cristo e do título de Maria, que é mãe de Deus. Interpretação errônea. Nestório, patriarca de Constantinopla, Maria é mãe de Jesus Cristo, alguém menos que Deus. Aí ficou certo. A pessoa fala, né? Santa Maria, mãe de Deus. Não param de falar essa coisa. Meu Deus, se Maria é mãe de Deus, ela é superior a Deus. Sabe? E Jesus não é Deus. Ele mesmo disse isso. Ele sempre se refere ao Pai. Então, Jesus é o Espírito Filho de Deus. E Maria veio como progenitora dele, como mãe desse Filho de Deus. Mas ela também é filha de Deus. Então, ela não é mãe de Deus. Isso é um problema sério. Porque olha, quando criaram essa... Porque quando você tem a Ave Maria, você tem a saudação do anjo, né? Gabriel, cai tudo bem. É ave cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, que se chamará Jesus. Essa é a saudação que está na Bíblia. Agora inventaram uma sequência. Santa Maria, Mãe de Deus. Aí já vem o petitório. Rogai por nós, pecadores, agora. Quer dizer, é o petitório do homem comum, do homem simples, do homem machucado. E no princípio, não, é a saudação à mãe de Jesus. Você vê como é que a gente vai envolvendo nessas coisas sem analisar? E aí fala que Santa Maria é mãe de Deus. Então, meu amigo, Maria era superior a Deus. Nós não podemos mais cair nisso, minha gente. Não podemos. Temos que fazer essa análise. Olha, posição ortodoxa, né? Cirilo de Alexandria, Maria é mãe de Deus, pois Jesus é Deus e não apenas mãe de Cristo, como se o Cristo não fosse Deus. Olha que confusão que eles faziam. Jesus falou o tempo todo no Pai. Pai nosso que estás nos céus. Essas pessoas não entendiam isso. Provavelmente porque queriam colocar Jesus no panteão como Zeus, como Júpiter. Está vendo sempre essa interferência do politeísmo? Então, Maria, mãe de Jesus. Se você ainda gosta de orar essa prece, né, do Santa Maria, não fala Santa Maria, mãe de Jesus. Não fala agora na hora da nossa morte, também não. Agora na hora do nosso desenlace. O outro concílio foi o de Calcedônia, de 451, que o tema principal era a cristologia, né, o estudo do cristianismo, do Cristo. A interpretação é errônea, né? Éutico. Jesus não existia em duas naturezas depois da encarnação, pois a natureza divina absorveu a natureza humana de Jesus. Quem somos nós para decidir isso?
Não teve um ser aqui no plano físico que possa dizer um negócio desse. Quem que pode saber, quando Jesus estava encarnado, como é que ele era intimamente? Ninguém sabe. Sabe-se que ele é o Cristo, e sabe-se que ele ocupou um corpo físico. Agora, a natureza humana tem suas frequências, o Cristo tem suas frequências. Até que ponto a natureza humana interferiu na natureza divina? Minha gente, nós não temos condições para isso. Não vamos entrar nesse torvelinho, não, porque a gente começa a dar opinião errada. A teologia está enrolada com isso até hoje. Está enrolada, e nós não temos condições para isso. Quando no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se é possível a gente ver a natureza íntima de Deus, ele fala, não, falta-lhe um sentido. Que é o sentido da percepção de assunto tão grave, né, tão profundo. Posição ortodoxa. Leão, o grande, em Cristo há duas naturezas, divina e humana, unidas em uma só pessoa, e isso mesmo depois da encarnação. Também dá a impressão que isso aí procede, mas nós podemos dizer que procede. Hoje, mesmo com os conhecimentos que nós temos da doutrina espírita, nós não podemos dizer uma coisa dessa, minha gente. Nós estamos ainda começando a sair das nossas ignorâncias e rebeldias. Como é que eu vou saber um negócio desse? Então, você vê que foram concílios que, na verdade, só arrumava mais confusão para o entendimento das pessoas. E aí, como é que essa coisa chegaria no homem simples do campo, como no feudalismo, né? Aqueles homens guerreiros das cruzadas, como é que isso chegaria neles? Não tinha explicação. Então, ficavam aquelas pessoas ali presas dentro de uma academia, né? Discutindo esses assuntos que não levam a nada. Parece que a ciência copiou isso, né? Porque eles também se juntam em academias e ficam discutindo coisas que ninguém entende. Escreve lá um ensaio acadêmico, meu Deus do céu, você não passa do primeiro parágrafo. Como se escrever difícil, complexo daquele jeito, demonstra conhecimento, nada disso. Jesus foi o maior de todos e falou de forma clara, simples. Muito embora simbólica também, mas bem clara, só querer entender, né? Primórdios do catolicismo, a união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça dolorida. Imagina que foram grandes espetáculos mesmo, né? Da vaidade e do orgulho humano, essa união do Estado, né, com a Igreja. Porque os interesses eram deles. O Estado governava, a Igreja fazia os serem governados. E eles, os nobres e o pessoal do clero mais alto, se vangloriavam disso. E aí o Estado criava igrejas, né, criava locais, e a Igreja, por sua vez, arrumava os vassalos para eles. Nossa, gente, isso é muito complexo, né? Mas foi o caminho que fizemos. Se o Império Romano tivesse resolvido ali, quando Jesus estava querendo estabelecer, né, uma administração única, isso não teria acontecido. Não teria. Podia ter ignorância, mas a rebeldia seria menor. A ignorância se curaria com o quê? Com a instrução. Pronto, estava pronta a coisa, né? As autoridades eclesiásticas compreendem que é preciso fanatizar o povo, é isso que eu estava falando, impondo suas ideias e suas concepções, ao longe de educarem a alma das massas na sublime lição do Nazareno. Então, entra em acordo com as suas preferências pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tom do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentais. Então, você faz só aquela nuvem de fumaça. Você cria lá um culto, né? E tinha muitos, e criava aquela nuvem de fumaça. E não se tinha acesso à transcendência. Não tinha. Não tinha. Quando eu era criança, eu ia muito, né, nos eventos da Igreja Católica, e a gente menino, né, meninas, a gente ficava louco para ter um negócio daquele. Um domingo de Ramos, sexta-feira da Paixão, o Corpus Christi, uma solenidade daquela, sabe o quê? Para a gente ficar uns paquerando os outros.
Nada de querer saber o que estava acontecendo, o que estava comemorando. A gente estava ali querendo paquera. Senão nós éramos crianças, adolescentes, também fazíamos isso. E os adultos também faziam. Então você vê aquelas mulheres com aquela véu na cabeça, toda assim, mas no fundo, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Nada. Mas estavam ali fazendo um número. Né? Então a igreja conseguiu fazer isso com as pessoas. Iludir as pessoas com cultos externos, ao invés de trazer a transcendência do próprio ensino de Jesus. Isso aí foi certo, está na história. Não estamos inventando nada, nem Emmanuel. Né? A Igreja de Roma, então, a Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado, considerava-se a eleita de Jesus, olha só, Jesus está parecendo com os hebreus, que achavam que Jesus viria só para eles. Né? Então agora virou para a Igreja de Roma. Ah, não, nós somos os eleitos de Jesus. Ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia ensejo de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e das demais grandes centros da época. Pedro e Paulo foram sacrificados em Roma. Como é que você pode querer a primazia ali? Se eles mataram os dois grandes astros, né, do cristianismo, e João foi exilado numa ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, Tiago foi morto logo no início. Meu Deus, que pretensão é essa? Às vezes a gente faz umas coisas dessas, a gente quer apropriar de algo que não é nosso. Né? Então herdou os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando, finalmente, o catolicismo sob os escombros da doutrina deturpada. Igreja Católica Apostólica Romana. O que significa isso? Católicos, vem do grego, significa universal. Então é igreja, ou assembleia, igreja e assembleia, Assembleia Universal dos Apóstolos de Roma. Então, ali foi o início do papado. Né? Assembleia Universal dos Apóstolos de Roma. Precisava disso, minha gente? Não. Era tudo muito simples. E a força do cristianismo levaria todas as pessoas a buscarem realmente o Evangelho de Jesus já naquele princípio. Né? Então, o catolicismo ele se funda nos escombros de uma doutrina deturpada. Ou seja, se baseia em escombros da deturpação da palavra de Jesus. Os bispos de Roma, abusando do fácil entendimento das autoridades políticas do Estado, impunham suas inovações arbitrárias, contrariando as sublimes finalidades do ensinamento daquele que preconizara a humildade e o amor como os grandes caminhos da redenção. Criam os sacramentos, né? Aquele negócio lá de crismar, batizar, não sei o quê. Para quê? Para estar sempre com ação sobre o povo. Você batizou? Batizou. Agora você tem que confessar. Depois você tem que crismar. Depois tem que consagrar. E vai por aí. Sempre ela dominando as pessoas. Depois vai o matrimônio, que é indissolúvel, segundo a Igreja Católica. Enfim, ela foi criando esses sacramentos exatamente para isso, para dominar as pessoas. E as pessoas não tinham orientação nenhuma, então elas tinham que seguir aquilo ali. Senão, iriam para o inferno, que era a proposta. Ou você faz ou você vai para o inferno. É assim que foi construído, né, esse momento aí da história. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. Observar lá aqueles ritos, né? Você vai ver que tudo aquilo, se você observar a missa mesmo, ela é toda uma cópia de rito pagão. Né? Infelizmente, né, vivemos aí. Olha que pompa, minha gente. Jesus não tinha onde recostar a cabeça. Essa é a pompa. É belo? É.
não tem dúvida. Arquitetonicamente é maravilhoso. Castiçais de ouro, né? Todo esse simbolismo que tem aí, isso é maravilhoso em termos de beleza, de arquitetura. Mas aí as pessoas vão aprender alguma coisa. Para começar, você vê, olha, as pessoas estão aqui atrás. Aqui tem os concílios, né? O concílio dos grandes. Se tem um bispo, aqui é o concílio dos padres. Se tem um cardeal, o concílio dos bispos. Se tem o papa, o concílio dos cardeais. E aí vai. Ou seja, um Jesus crucificado aqui. Jesus inoperante, né? E aí você vai ficar aqui dentro. Quer dizer, como é que você chega lá? Você não chega. Olha a quantidade de gente barrando a sua chegada. E foi isso que a igreja fez. Ela não permitia que a pessoa chegasse ao conhecimento e ela que fazia a informação, que trazia a informação do jeito que ela desejasse. Depois vocês leem aí histórias da igreja antiga, né? Eu tenho até livros sobre isso, vocês vão ver como é que eles fizeram. Fizeram o que quiseram em nome de Jesus. Destruição do império, né? A fraqueza e a impenitência dos homens não lhes deixou compreender que o cristianismo fora chamado a tarefa do governo tão somente para educar os sentimentos dos governantes, preparando-os para levar o esclarecimento da paternidade aos outros povos da terra, então considerados bárbaros pela cultura do império. Ora, se o cristianismo é educador por excelência, então ele chega para ajudar, para ensinar os governantes a passar isso para o povo. O povo era muito simples. Eram espíritos sem saída de grandes guerras, espíritos ainda adormecidos na consciência, então tinha que ter alguma coisa de útil e de forte para ajudar essas pessoas, né? Não obstante todos os esforços em contrário dos mensageiros de Jesus, Bonifácio III cria o papado em 607, contrapondo-se a todas as disposições de humildade que deveriam reger a vida da Igreja. As forças do mal, aliadas à incúria e vaidade dos homens, haviam obtido um triunfo relativo e transitório. Aí caiu o papado. Aí você vai pegar a história do papado, você vai ver ali coisas interessantes. Coisas que estavam muito estranhas mesmo. De mandos, desmandos, de papa querendo depor outro papa. E a hora que tinham dois papas, tinha a papisa. Uma confusão muito grande. E tudo atrelado ao Estado, aos reis. Né? Então, essa foi a confusão, gente. Isso para nós traz uma orientação seguinte: não entre em confusão. Para sair de lá é muito complicado. Enquanto você está nela, você cria muita situação horrível. Você quer ver uma coisa? É quando a pessoa entra numa briga. Ela entra numa briga, ela perde o domínio de si. Então, ali ela vai fazer absurdos, vai falar absurdos, pode até bater, matar, morrer, a confusão toda gerada pela confusão. Então, não entre nisso. Observe de fora, mas não entre, porque se entrar, o que pode acontecer ninguém sabe. Né? Aí está, né? O Bonifácio III, que criou o papado. Os gênios do espaço, todavia, a claridade soberana da misericórdia do Senhor, reúnem-se no infinito, adotando providências novas concernentes ao progresso dos homens. Lembra que nós falamos no início deste estudo que tem hora que a espiritualidade deixa o homem governar-se e tem hora que ela interfere para não deixar cometer mais erros? Aí foi o caso. Chegou essa confusão toda, então os gênios do espaço, todavia, a claridade soberana da misericórdia do Senhor reúne no infinito para adotar providências. Não pode deixar o homem ser levado para esse grupo de pessoas. Então, o homem simples, né? Ignorante, não pode ser levado para esse grupo de pessoas perniciosas que estão só querendo seus interesses pessoais de riquezas, né? de fastios. Então, ele interfere ali. Tem alguém sendo prejudicado? Tem, então vamos interferir? Não pode. A lei de Deus não permite isso. Olha, isso é bom para quem prejudica também. Então, quando você vê alguém prejudicando muito a outra pessoa, que se alguém perde, tem um tombo qualquer, é bom para ele.
porque ele sabe que não pode continuar. Porque quanto mais ele continuar, mais ele se envolve com a lei, né, de causa e efeito. E pode ser prejudicial, muito prejudicial para ele. Ele vai ter que recuperar isso. Todos os recursos haviam sido prodigalizados a Roma a fim de que as suas expressões políticas e intelectuais se estendessem pelo orbe, e nós já falamos sobre isso em outros estudos, abrangendo todas as gentes no mesmo amplexo de amor e de unidade. Essa era a estratégia de Jesus. Sua alma coletiva, no entanto, havia deturpado todas as possibilidades sagradas de edificação e renegado todos os grandes ensinamentos. Gente, eu dou para você tudo isso e você joga fora. Não é assim? Você criança faz muito isso. Às vezes os pais vão lá, compram um brinquedo para a criança, todo esforço, todo sacrifício, né? E a criança não gosta e joga fora. Faz cara de emburrado, né? Com as carinhas bem chatinhas. E foi assim que fizeram. Jesus deu para Roma tudo e Roma jogou fora. Mensagem do historiador vem do José Arruda, né, desse livro História Antiga e Medieval. São 2 livros, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, no século V depois do Império Romano do Ocidente, no século V depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente estava chegando ao fim. O motivo que mais contribuiu para a ruína do Império Romano foram as invasões dos bárbaros. A gente já falou sobre isso. Mas estes não teriam causado tantos estragos se não fosse a fraqueza dos romanos. Na verdade, foi a incapacidade dos romanos de defender suas fronteiras que facilitou o assalto final dos invasores. E onde eles enfraqueceram? Na proposta que eles não cumpriram. A espiritualidade estava com eles, ajudando. Eles não quiseram, então eles enfraqueceram. Porque já não tinha mais a espiritualidade para ajudá-los. O Império Romano precisava acabar porque não atendeu os propósitos de Jesus e se perdeu. Os bárbaros e os estrangeiros foi a forma escolhida. Os bárbaros ou estrangeiros foi a forma escolhida. Então, está entendendo como é que é interessante estudar isso? Nesse ângulo espiritual. Então, você tem agora a história vista por um outro ângulo. Esse é o valor do livro A Caminho da Luz. É o valor de estarmos aqui agora estudando. Eu e vocês, todo mundo. A destruição do império. Advertências penosas não lhe faltaram do alto, como nos acontecimentos inesquecíveis e dolorosos do Vesúvio, nas cidades da Campânia, da região da Campânia, que era Herculano, né? Principalmente Herculano e Pompeia. Séculos de lutas e de ensinamentos se haviam escoado sem que a alma do império se compenetrasse dos seus deveres necessários. 500 anos, minha gente, que o cristianismo já estava no mundo, não foi bastante. 500 anos. Vejam vocês. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Aí o Vesúvio lá, né, entra em erupção e começa mesmo. Né? A natureza se contrapondo também com aquilo tudo, aqueles desmandos. Aí está ele, né? Matou gente a beça, né? Mas matou mesmo. A região da Campânia é essa daí, né? Na da Itália, né? Aqui foi o do Vesúvio, né? Onde que ele foi, né? Que ele pegou, né? Pegou nessa região aqui, ó, Herculano, Estábia, esse aqui é Pompeia, que pegou mesmo, para valer lá. Tá vendo? Mas foi essa região aqui que pegou mesmo a erupção do Vesúvio. Né? Então vejam que coisa complicada que foi isso. Né? Mas, tudo bem. É então que Jesus determina a transformação do império organizado e poderoso. Jesus determina a transformação do império. Percebe a diferença do historiador aqui com o livro A Caminho da Luz? Então, Jesus que determinou a transformação. E ele pode fazer isso. Né? Ele é o diretor do planeta, ele pode fazer aquilo que ele acha melhor. Sempre que ele atua para melhor. Para chamar a atenção de quem está errando e para proteger o que está sendo pego, né? O que está sendo escravizado.
Suas águias orgulhosas haviam singrado todos os mais. Vou voltar aqui. Então, vamos falar isso de novo. Presta atenção. Então, Jesus interfere para ajudar quem estava batendo e quem estava apanhando. Porque ambos são filhos do Pai e ambos precisam de serem encaminhados para Deus. Então, eu vou encaminhar quem está batendo, tirar dele o látego, né? E vou ajudar quem está apanhando para equiparar para ajudar. Foi isso que Jesus fez. Então, o tempo todo de Jesus é misericordioso. Toda a ação de Jesus é misericordiosa. Porque ela está ajudando as pessoas a crescerem. Então, as águias orgulhosas de Roma, né, haviam singrado todos os mares. O Mediterrâneo era propriedade sua. Todos os povos se lhe curvavam para homenagem e para obediência, mas uma força invisível arrancou-lhe todos os diademas, tirou-lhes as energias que lhe reduziu às glórias a um punhado de cinza. Então, quando você agora ouvir falar ou estudar o Império Romano, por que acabou? Acabou por isso. Porque eles não seguiram a determinação e começaram a machucar muita gente, começaram a matar, começaram a destruir tudo. Então, opa, parou. E assim com todas as civilizações, com todos os grandes impérios, com todos os pequenos impérios. Começa a prejudicar, não tem dúvida, é tirado. Porque tem a determinação de Jesus. Até hoje, o espírito que investiga o passado inquire o motivo desses sinistros arrasamentos, mas a verdade é que todos os fundamentos da Terra residem em Jesus Cristo. Ô meu amigo, minha amiga, guarde isso com você. Depois que você guardar bem, aquietar isso no seu coração, passa para as pessoas. Porque isso é o princípio da compaixão. A compaixão é essa. Eu tenho, né, e dou. Mas eu tenho que ter isso. Se eu não tiver isso, para valer, eu não tenho como doar. Então, toda a história que você lê, que você estudar, você vai ver, né, que todos os fundamentos da Terra residem em Jesus Cristo. E qual é o interesse de Jesus? Né? Que todos sejam o mesmo rebanho para um mesmo pastor. Ou seja, que a gente se organize em torno da palavra que Jesus trouxe para nós, que é a palavra do nosso encaminhamento dentro da evolução. Nós estamos em evolução, precisamos de um caminho. A palavra de Jesus é esse encaminhamento. Aí está, gente, os destroços, né? Interessante, né? Olha o que virou tudo isso. Né? E hoje o pessoal vai lá para ver, né, cara? A pessoa paga hotel caro, né? Restaurante caro, viagens caras para ver isso aqui. Para ver essa destruição. Aí, não teriam sido antes aqueles que foram de Roma, que estão aqui vendo isso tudo? Sabe? Presta atenção nisso, faça a sua análise. Às vezes você já foi lá, você sabe melhor o que eu estou dizendo. Né? Isso deve dar uma desolação, né? Ver uma coisa dessa. Isso aqui podia estar hoje em plena atividade, sabe? Gerando frutos magníficos para a humanidade, mas você não sabia disso não, né? Que tinha esse projeto de Jesus, né? Pois bem, assim como tinha aquele projeto de Jesus para esse tempo, tem o projeto de Jesus para o Brasil, tá? Não vamos entrar nessas conversas infelizes contra o Brasil, não. Esse mesmo projeto foi transferido para cá. Talvez o Brasil não seja assim esse grande centro de cultura administrativa, mas será o da transmissão da espiritualidade. Então vamos a ele. Vamos estudar. Por isso estamos aqui. Por isso estamos estudando a doutrina espírita, que se implantou de forma muito grande e firme no Brasil. A invasão dos bárbaros, né? Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos, que fugindo dos hunos, que ficavam lá naquela área da Anatólia, que hoje é a Turquia, transpõe o Danúbio, estabelece no oriente do Império, penetrando depois na Grécia, na Itália,
espalhando flagelos e devastações. Então, debalde surgem as vitórias de Estilicão, é o que era um desses soldados, né, generais lá de Roma, porque em 410 atingem elas as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. O que eles fizeram com os vencidos, agora está sendo feito com eles. Então, não mata pela espada, porque quem mata pela espada perecerá. Palavras de Jesus. Esse estudo, minha gente, ele vai consolidando o evangelho nos nossos corações. Perceberam isso? Aquilo que Jesus falou, deixou, e temos conosco, está se consolidando aí, nesse estudo. Em 405, é Radagásio que parte à frente de 200.000 soldados em demanda da cidade imperial, sendo vencido, porém, roubando as mais fortes economias romanas. 200.000 pessoas entraram em Roma e roubou muita coisa. Foram derrotados? Foram. Mas machucou bastante lá. Né? Entra o ladrão na sua casa, pegou um monte de coisa, você consegue expulsar ele de lá. Mas ele já está levando muita coisa importante. Principalmente a nossa dignidade. Né? Aí está, né, a guerra uma representação dessas guerras terríveis. Né? As provas expiatórias do Império prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes bárbaras dos alanos, dos vândalos, dos suevos, dos burgúndios. Então, depois tem que pesquisar cada um desses, tá, minha gente? Se você tiver interesse, agora você já vai entender por que eles entraram lá. Suevos, burgúndios, alanos, e tudo. Você vai entender. Né? Em 450, os hunos, comandados por Átila, atacam as Gálias, perseguindo populações pacíficas e indefesas. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Com as suas vitórias, funda Clovis, a monarquia dos francos. Seria essa monarquia que viria à França hoje. Né? Os bretões, oprimidos pela invasão e privados de auxílio dos exércitos romanos, apelam para os saxônios, que povoam o sul da Jutlândia, organizando-se posteriormente em heptatríaca anglo-saxônica, que nós estudamos até hoje. Né? Anglo-saxônica. Aí o que aconteceu? O Império destruído. Não tem mais a organização central do mundo, por Roma. Então começa a criar pontos. Então cria-se o Império Franco, né? Monarquia Franca, o anglo-saxônico, que vão começar a ser fortes para formar a Europa que nós vemos hoje. E a Europa é o centro administrativo do mundo? Não, não é. Ela pode ter sido centro cultural, mas administrativo não. Então, aquela ideia de um centro administrativo morre com Roma. Aí depois você vai ter o quê? Fragmentos. Então, vamos ver o que dá para fazer. Dá para fazer isso. Vamos fazer isso, então. O que Roma deveria fazer com a educação e amparo perseverantes, aqueles povos ricos e fortes vinham reclamar por si mesmos. Claro. Então, Roma não fez. Então, nós vamos reclamar, que é nosso direito. Vocês tiveram tudo e não fizeram. Então, trata jeito de entregar para nós o que nos pertence. Isso tudo é ligado, gente, por campos morfológicos. Então, o campo morfológico da administração de Roma já estava formado. E os espíritos que entravam nessa frequência sabiam que era Roma. Pela frequência, eles sabiam isso. Como Roma não quis, então eles vão lá e saqueiam. Então, vamos acabar com essa egrégora. E vamos arrebentar com isso, como fizeram isso. Ai, gente, não brinquemos. Não brinquemos com as oportunidades. A grande cidade dos Césares poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento, se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionados tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. Só eles, né? Eles e eles.
não se preocupavam em ajudar ninguém, ensinar nada a ninguém. Era cada vez mais eles para cada vez mais conquistar. Então, eles distorceram a imagem. Então, eles tinham que ser grandes para ajudar. Não. Eles começaram a ficar, sabe? Em vez de eles fazerem aquela flor que se abre, eles fizeram aquela que fecha. Fechou aqui, não tem jeito. Explode. Razões da Idade Média agora. A queda do Império Romano determinaram no mundo extraordinárias modificações. A gente estava falando sobre isso, né? As criações ali desses pequenos impérios. Muitas almas heróicas e valorosas que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, ascenderam definitivamente a planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões, que a gente falou isso também. Então, eles foram indo embora. Aquelas almas, né, interessantes, aqueles espíritos fortíssimos, com uma condição espiritual maior, eles foram indo porque era justo para eles. A desorganização geral, com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, que embalde esperaram socorro moral do governo dos imperadores, originaram um longo estacionamento nos processos evolutivos, porque ficou aqui o povo ignorante e rebelde. Aqueles que podiam dar orientação, né, não encontraram um campo para isso, porque o império não conseguiu organizar esse povo, né, botar esse povo sob um domínio justo, então eles foram embora. Eu chego para arrumar a sua casa. Você não quer? Outro dia eu estava vendo um filme assim. O sujeito entrou para detetizar a casa. Quando ele chegou com o aparelho dele, a casa tinha tanto mau cheiro que não era limpa em momento nenhum. Tanta coisa, tanto bicho, tanta barata. E falou, mas depois que vocês limparem, eu volto. Agora não dá, não. O cheiro está insuportável. Foi isso que aconteceu. Esses espíritos, então, falaram, não dá para ficar aqui, deixa eu ir embora. E aí ficamos nós, né? Ignorantes e rebeldes, tentando nos organizar. É por isso que foi difícil. E aí, nessa época de transição que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média ou período escuro da história da humanidade. Tá? Continuando, aí está, né? Como é que era a hierarquia na Idade Média? Camponeses e servos, tadinho, lá no finalzinho. Mercadores, fazendeiros, artesãos. Melhorou. Cavaleiros e vassalos, melhora. Nobres, monarca e o Papa, a igreja. Era essa a instituição, a hierarquia social da Idade Média. Onde que tinha mais? Ok. Nessa área. Então, esse povinho aqui, povinho que eu falo com todo respeito, essas pessoas aqui, elas governavam. Dizem, chega a ser ter uma estatística, que eles eram 10%, e aqui 90%, e eles governavam. Por quê? Porque tinha a força da espada e o problema do inferno. Ou você aceita ou você vai para o inferno. Aí, minha gente, as representações, né? Da vassalagem, da vassalagem não, da servidão dos camponeses, são o que vem para nós da Idade Média, né? Só esse ascendente místico da civilização pode explicar o porquê das organizações feudais, depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. É que no novo ciclo da civilização, um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre. E as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais para chorar na solidão dos conventos, sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino. Aí. Muitos espíritos, né, arrependidos, reencarnam e vão aí viver nesses lugares, né, escondidos, ou então lá nos feudos, para recuperar, né, o tempo perdido. Viu como é que tudo tem uma razão de ser?
o mestre de amor e virtude. Almas sublimadas e corajosas reencarnam, então, sob a égide de Jesus, e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira de construções efêmeras do mundo. O papado era obra do orgulho e da iniquidade, mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram, no seio mesmo da Igreja, alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do púlpito. A própria Igreja começa, então, a renascer ali espíritos grandiosos, né, para recuperar isso aí. Então, minha gente, vamos agora à palavra de Emmanuel, tá? Capítulo 163 do Fonte Viva lá. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Acordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui, só por si, valioso prêmio. Esqueçamos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A Igreja vai receber grandes espíritos, que nós vamos estudar para frente, mas aqueles que erraram, erraram mesmo. Então, por isso que Emmanuel fala, esqueçamos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E ele próprio diz, né, que os espíritos da atualidade são aqueles que mais erraram. Então, vamos, como diz o ditado popular, botar nossas barbinhas de molho, sermos mais humildes, mais simples, mais tolerantes, para avançarmos além. Palavra do analista, né? Nem sempre o homem comum consegue lidar bem com as coisas grandiosas. Ao dizermos isso, não estamos nos referindo a essas coisas transitórias do mundo físico, como dinheiro, poder, projeção social, etc. Estamos nos referindo aos conceitos espirituais. Jesus veio inaugurar aqui os valores do céu. Imprescindível que toda criatura se apodere desses valores, sob pena de ser invadido pelas barbaridades voluptuosas da ignorância e destrua o império das ilusões. O período da queda dos romanos bem nos indica que, por mais que nos arvoremos como senhores do mundo, não vem o dia em que somos colocados em nossos devidos lugares de aprendiz. Com a chegada da Idade Média, o mundo iniciou sua grande transformação, com as culminâncias chegando ao seu ápice nesse momento histórico que estamos vivendo. Recolhidos à natureza do sistema feudal, aqueles guerreiros e mandatários puderam refletir sobre a vida, preparando-se para novos movimentos que surgiriam com o mercantilismo e as grandes descobertas territoriais e científicas. Tudo sob o comando de Jesus, que não nos abandonou em tempo algum e nunca nos abandonará. Essa é a visão da história vista por Emmanuel, né, gente? Palavra do trovador, pasmem o mundo e seus habitantes. Mas todos os movimentos históricos que aqui vivemos foram presididos pelo Senhor da vida e da luz. Seremos vencedores, sim, assim que decidirmos por etapas melhores, decisões melhores, planos que incluam o bem. Não adianta estabelecer um império se nele não estiverem contidas as regras submetidas às leis divinas. Eita, homem que não acorda e se acomoda em suas infâncias e se farta nelas e se lambuza por elas. O império ruiu. Os bárbaros chegaram para a renovação, quisessem eles ou não. O homem valente, guerreiro, medroso, porque de espada na mão, correu no corrimão da história e se tornou servo, vassalo, alternando entre senhor e camponês para espantar a pequenez, inaugurando um novo momento. De tormento a tormento, busca encontrar seu caminho. Só sei dizer que nessa história maluca que o homem construiu,
conseguiu sorver taças de mel, conseguiu sair-se vitorioso, conseguiu estabelecer novos caminhos, novos ninhos que o acolhe e direciona. Adeus, império da dor. Agora a soberania será de cada um, seguindo o modelo Jesus. De novo, o nosso caminho da luz, que aí está. Sempre esse homem solitário, às vezes ele está de cá, às vezes ele está de cá, mas sempre caminhando no caminho do meio, sempre indo no caminho do meio. Porque se ele entrar aqui, ele se perde. Aqui é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, referido na Bíblia. É o fruto do karma inferido pelas religiões do Oriente. O caminho do meio é o caminho da vida, o caminho das leis de Deus. Sigamos, prossigamos nele. Bela lição essa da destruição do império sob o comando da barbárie. Isso porque semelhante atrai semelhante. Mataram, queimaram, saquearam e destruíram. Ato contínuo, tudo isso lhes aconteceu. Se quisermos construir um império real, terá que ser com harmonia e lucidez. Então, minha gente, chegamos ao final desse estudo, né? Muito profundo, muito rico, e que a gente precisa trazer para o nosso conteúdo de vida, para as nossas expressões de vida. Não vale ser poderoso só do mundo. É preciso ter o poder do Espírito. Isso que nós aprendemos nesse estudo. Eu agradeço muito a vocês por este momento, agradeço a espiritualidade amiga, agradeço a Jesus por estar nos oferecendo essa chance e continuemos firmes, né? Há um momento seguinte que tudo isso será transformado em paz e luz. Porque seremos nós, né, os soberanos de nós mesmos. Filhos de Deus, Cristos em potencial. Muito obrigado, até o nosso próximo momento. Fiquem com Jesus.